Ministério Público Federal, termo de declaração número 20. No dia 12 de maio de 2017, às 10 horas e 16 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, portaria PGR-MPF número 193, de 7 de março de 2017, compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrasópolis, Paraná. Filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral 2020-025 SSPPR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física número 335.903.119.91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045-020, acompanhado por seu advogado, Délio Lins e Silva Júnior, inscrito na OAB-DF, número 16649, no interesse com fundamento na notícia de fato número 10000010999-2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 20, precatório pago à construtora Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez, que sobre o pagamento dos precatórios da construtora Andrade Gutierrez, o declarante sabe que no início de 2009 foi celebrado o primeiro acordo entre a empresa Andrade Gutierrez e o governo de Mato Grosso, que o declarante tomou conhecimento no ano de 2010, tanto por Éder Moraes e Valdir Piran, e também por Blairo Maggi, que havia um retorno a título de retorno de 45% no valor pago pelo estado de Mato Grosso para a empresa Andrade Gutierrez, na quitação de tais precatórios, que o governo foi representado nas tratativas por Éder Moraes Dias e pelo então Procurador-Geral do Estado, João Virgílio, que o declarante tomou conhecimento que nessa primeira tratativa foi paga a quantia aproximada de 30 milhões de reais. Porém, pelo volume de dinheiro, ocorreu uma dificuldade em legalizar o retorno de 45% do valor, que, diante dessa situação, Éder Moraes teve a ideia de que fosse celebrado entre Valdir Piran e a construtora Andrade Gutierrez um contrato de cessão de crédito, no qual Valdir Piran adquiriria o precatório pelo valor aproximado de 55% e que o Estado pagaria o valor integral do precatório a Andrade Gutierrez e esta, por sua vez, repassaria o valor correspondente a 45% a Valdir Piran e que Valdir Piran descontava o valor dos tributos incidentes e o valor líquido, sendo que o que sobrasse seria utilizado para abater do conta corrente, que o declarante sabe por meio de Éder Moraes Dias que tais precatórios foram pagos sem respeitar a respectiva
ordem cronológica dos precatórios, devido pelo Estado de Mato Grosso na vara de precatórios do Tribunal de Justiça, e que sobre o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, João Virgílio, que representou o Estado de Mato Grosso no acordo, o declarante tem ciência de que ele foi procurador do Estado responsável em dar o parecer favorável ao pagamento de tal dívida pelo Estado de Mato Grosso em face à empresa Andrade Gutierrez, que o declarante não sabe dizer se João Virgílio recebeu vantagens para subscrever tal documento, que, segundo o relato de Éder Moraes Dias, o diretor jurídico da construtora Andrade Gutierrez, Luiz Otávio Mourão, foi o representante da empresa supracitada no acordo com o Estado de Mato Grosso e que, segundo Éder Moraes, Luiz Otávio tinha plena ciência dos pagamentos de propina em troca da quitação dos precatórios, sabendo o declarante que havia um diretor acima de Luiz Otávio Mourão, chamado Rogério Nora Sá, que também tinha conhecimento dos fatos, que após tal pagamento, o declarante tomou ciência no ano de 2010 que foi confeccionado um acordo entre a construtora Andrade Gutierrez com Valdir Piran, que esse contrato foi pensado por Éder Moraes, que buscou nesse contrato simulado dar amparo aos pagamentos realizados, que o contrato mencionado, a empresa Andrade Gutierrez, após receber do governo de MT, repassaria a Valdir Piran o equivalente a 45% do valor pago pelo Estado, que durante o governo do declarante foi paga a quantia aproximada de 50 milhões de reais a Andrade Gutierrez, do total aproximado de 80 milhões restante, pois houve uma decisão judicial do Tribunal de Justiça, salvo engano, que suspendeu os pagamentos dos precatórios pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que havia suspeita de pagamento em desobediência à ordem legal de precatórios, que, ao assumir o governo do Estado de Mato Grosso no dia 31 de março de 2010, após a renúncia de Blairo Maggi, que iria se candidatar ao pleito de senador da República, o declarante tomou ciência de que no governo Blairo Maggi havia sido pago um montante aproximado de 200 milhões de reais para a construtora Andrade Gutierrez, visando a quitação de alguns precatórios, que, ao assumir o governo, o declarante se reuniu com Valdir Piran no próprio Palácio Paiaguás, estando presente Éder Moraes Dias, que nessa ocasião o declarante tomou conhecimento do valor pendente do conta corrente mantido perante Valdir Augustinho Piran, e que o declarante, durante a reunião, recebeu das mãos de Valdir Augustinho Piran uma planilha entregue espontaneamente nessa oportunidade, que continha informações sobre as amortizações já realizadas na dívida deixada pelo governo Blairo Maggi, que essas amortizações se referem aos pagamentos efetuados pelo Estado já na gestão do declarante, bem como os valores repassados pela Andrade Gutierrez para Valdir Piran, que além dessas informações supracitadas que constam na planilha entregue por Valdir Piran, foram pagas na gestão do declarante mais 2 parcelas pelo Estado de Mato Grosso para Andrade Gutierrez, no valor aproximado de 24 milhões de reais, que foram descontados por Valdir Piran na dívida existente nos mesmos percentuais mostrados na planilha entregue,
que o declarante se recorda que, com a decisão judicial que impedia os pagamentos dos precatórios pelo Estado de Mato Grosso à empresa Andrade Gutierrez, o declarante não mais conseguiu efetuar os pagamentos dos precatórios da empresa Andrade Gutierrez e assim quitar a dívida deixada pelo grupo político de Blairo Maggi perante Valdir Piran, que, em razão da ordem judicial mencionada, o declarante resolveu não mais pagar tal dívida. Oportunidade em que tomou conhecimento de que Valdir Piran passou a procurar Blairo Maggi e importuná-lo para receber tal débito, que, em razão dessas cobranças, Blairo Maggi procurou o declarante pedindo para quitar o débito com Valdir Piran, tendo o declarante conseguido quitar tal dívida somente no ano de 2014, por meio de recebimento de propina de outras empresas, que o declarante frisa que Blairo Maggi não só tinha ciência de que Éder Moraes quitaria a dívida com Valdir Piran, através de recebimentos de propinas pagas pela empresa Andrade Gutierrez, como também autorizou Éder Moraes a negociar com a empresa sobre os respectivos retornos, que Valdir Piran também tinha ciência de que a dívida com ele contraída seria paga toda através dos recebimentos de propinas oriundas da Andrade Gutierrez, que o declarante frisa que Valdir Piran, ao receber o valor de propina da empresa Andrade Gutierrez, descontava um percentual dos valores recebidos a título de custos da operação e impostos, lançando a diferença como quitação no conta corrente da dívida existente. Que o declarante se recorda que nessa época dos pagamentos dos precatórios da empresa Andrade Gutierrez, Éder Moraes, com base nesse conta corrente, acabou pegando um avião de Valdir Piran, avião da Embraer, modelo Seneca, avaliado hoje em R$500 mil, sendo que Éder usava esse avião, que acabou ficando com o declarante após o declarante se acertar com o Éder Moraes, e que o declarante não se recorda como pagou Éder Moraes Dias, mas que repassou a quantia do valor da época para Éder Moraes. Nada mais a declarar. Encerro o presente termo às 10 horas e 43 minutos do dia 22/5/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Procuradora da República, matrícula 1142, Portaria PGR-MPF número 193, de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo. Silval da Cunha Barbosa, declarante. Délio Linze Silva Júnior, advogado, OAB-DF número 16649. Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal. Giovana Silva de Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383, e Adna de Oliveira Omote, agente de Polícia Federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco de modo voluntário e espontâneo, e estive acompanhado de meu advogado, constituído por todo o período, e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando o meu direito constitucional ao silêncio.